Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor ressuscitado. Minha saudação com as palavras do Salmo 137, que vamos acompanhar na liturgia deste domingo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Minha saudação a todos os leigos e leigas. Neste quarto domingo do mês de agosto, celebramos a vocação de todos os batizados que assumem sua missão como leigos e leigas, tanto na Igreja quanto na sociedade. Somos gratos pela presença viva dos leigos e leigas que testemunham a fé nos ambientes de trabalho, educacionais, ambientes da saúde, nas famílias, em todos os âmbitos da nossa sociedade. A presença de cristãos leigos e leigas, de católicos que vivem a sua fé com alegria e dão testemunho cotidianamente na sociedade e na Igreja. Saúdo o setor de liturgia da Diocese, que está promovendo mais uma edição do Seminário de Liturgia. O encontro começa neste sábado com a presença de líderes das equipes de liturgia das nossas paróquias, e terá como tema principal o Ministério do Canto na Liturgia, com assessoria do professor Felipe Köhler. O seminário acontece, em Bom Princípio, no Seminário São João Maria Vianney. Com alegria saúdo a paróquia São Pedro Apóstolo de Poço das Antas, onde estarei neste sábado para celebrar a Eucaristia em 2 comunidades e também administrar o sacramento da Crisma aos jovens. Minha saudação ao Padre Jorge, às lideranças, aos jovens crismandos e crismandas, aos catequistas. Sempre é uma grande alegria estar junto às comunidades para celebrar a caminhada tão bonita de tantos catequistas que se dedicam a esta missão evangelizadora e à iniciação à vida cristã. Neste domingo também estarei na paróquia do Portão para celebrar o encontro dos catequistas daquela comunidade. Celebraremos sua vocação e missão evangelizadora, que se torna iniciação à vida cristã pelo testemunho e ministério de cada catequista. Minha saudação ao Padre Eduardo Botega, ao Padre Maicon e a todos os catequistas da paróquia do Portão, assim como a todos os catequistas da nossa diocese. No próximo domingo, dia 30 de agosto, vamos celebrar de modo especial o Dia do Catequista. Preparemo-nos agora para a escuta do Evangelho deste domingo, Dia do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida recomendou aos discípulos
que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Escutamos o Evangelho deste domingo, o Evangelho de São Mateus 16, de 13 a 20. E ali está esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta de Jesus não é sobre ele, mas sobre nós. Não é uma crise de identidade de Cristo, mas um convite para que descubramos a nossa própria identidade de discípulos. A fé não é uma teoria, nem uma ideologia. É relação viva com Jesus, o Senhor que me ama e a quem eu respondo com amor. Primeiro Jesus pergunta o que dizem os outros. Depois volta-se para os discípulos. E vós? A fé não pode ser repetição de opiniões alheias, mas fruto da revelação do Pai. Por isso, quando Pedro proclama: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus o declara bem-aventurado. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui está o coração da fé cristã. Reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus. É sobre esta rocha, a fé de Pedro, que o Senhor edifica a sua igreja. Ele confia as chaves do reino, o serviço de ligar e desligar, isto é, de discernir e confirmar na verdade. Este primado é sempre um sinal de unidade. Mesmo apesar das nossas fraquezas, muitas vezes foi motivo de divisão. O próprio Evangelho nos lembra que a verdade é sempre sinal de contradição. Ainda assim, a Igreja é chamada a viver a bem-aventurança da fé, revelada pelo Pai, e a ser comunidade edificada sobre Cristo. Hoje, a mesma pergunta ressoa para nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Cada um deve responder não com palavras decoradas, mas com a vida. A resposta não é apenas verbal, mas existencial. Reconhecer Jesus como Cristo significa deixar que Ele seja o centro, a rocha firme, o fundamento da nossa existência. Que possamos, com muito amor à nossa Igreja, ao nosso querido Papa Leão XIV, manter sempre a unidade, vivermos em comunhão, na nossa pequena comunidade, professar a fé, porque estamos em comunhão com Pedro. Somos a Igreja, a minha Igreja, como diz Jesus. Recado importante para todas as nossas comunidades: escuta sinodal Caminhos de Fé. Ainda estamos no mês de agosto e, portanto, continuamos com a escuta sinodal Caminhos de Fé. Tu já participaste? Já dedicaste teu tempo para responder às perguntas, refletir sobre tua participação na igreja, apresentar observações e sugestões? Continuamos com essa escuta até o dia 1º de setembro. Vamos dedicar este tempo em oração, pedindo a luz do Espírito Santo e também respondendo com sinceridade. É uma experiência de avaliar nossa missão na igreja. Que Deus te ilumine
nesta bela tarefa. Concluímos nosso encontro rezando a palavra que nós ouvimos e meditamos. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Filho de Deus vivo, a rocha firme sobre a qual se edifica a nossa fé. Dá-nos a graça de responder com amor à Tua pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Que a nossa vida seja testemunho da Tua presença e que a Tua Igreja permaneça unida na fé e na caridade. Fortalece-nos no caminho para que possamos proclamar com alegria: Tu és o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.